Podcast do Wangani no canal do Futuro One Help TV. Ok, como estão prontos e nada de distração porque não temos tempos. Saudações a todos, sejam todos bem-vindos em melhor podcast do mundo, particularmente em direto de França. E aqui neste podcast que vocês iriam tirar todas as vossas dúvidas sobre no que trata a realidade da França. Aqui não é as informações da casa da Mãe Joana. Estamos juntos. Começamos o nosso podcast como de hábito, os habituais já sabem. E vamos a sempre a regra de 3. Boa noite, Sr. Reinaldo. Espero a resposta seria no final. Vamos começar sempre com a regra de 3. Primeira parte do nosso podcast do Wangani seria o momento cultural e biografia que criamos no nosso canal. Segunda parte seria as atualidades da União Europeia. E a terceira parte que nós caímos já de cadeira das atualidades do país que nos concerne, que é a França. Tem muitas novidades acumulando, dias e pós-dias. Fique até o final deste podcast. Vamos acabar, ao invés de acabar às 22h30, acabaríamos às 22h40, porque atrasamos 10 minutos. Muito obrigado. Continuamos para não perder mais tempo. E vamos começar a primeira parte do nosso podcast, 5 minutos de cultura e biografia. Hoje vamos falar de quê? Ele está aqui, não está distante. Vamos falar aqui de um senhor Malef Filmes. Hoje vamos falar de Malef Filmes. Não sei, entre vocês tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não conhecem. Os 5 minutos cultural da biografia e para promover os artistas, os escritores, os fazedores, não importa, que têm talento da CPLP. Nós temos que primeiro valorizar o que é nosso antes de pensar dos outros. É muito importante. Hoje vamos valorizar o nosso humano, 5 minutos para falar do Malef Filme. O que? Malef Filme é um programa, mas ele também levou a autoria do Malef Filme. Como eu estou a promover apenas algo sem lhe pedir a permissão, não quis revelar o nome dele, de bilhete de identidade, só vou falar aqui do projeto dele, que é Malef Filmes. O Malef Filme é uma produtora que oferece diversos serviços como produção de vídeo, edição para todos os eventos, como casamentos, noites, produções e clipes personalizados e muita coisa que ele faz. Agora, este senhor tem uma estrada e ele é um dos grandes realizadores de Angola. Se vocês não sabem, o Malef Filme é um dos grandes realizadores de Angola. Se fôssemos num país como aqui em França, ele teria mais a valorização o que ele tem, porque ele é mesmo grande mesmo grande. Aqui em França temos Thomas Joly, o senhor que organizou, por exemplo, os Jogos Olímpicos. Ele é muito valorizado aqui em França. É importante valorizar a nossa cultura. Este senhor, conforme eu estava a dizer, ele tem uma grande estrada, esse realizador angolano. E para vocês verem, ele já pisou no tapete vermelho do Festival de Cannes, que nunca, não tivemos nenhum angolano de fazer isto. Este senhor também, aqui em França, depois de ter pisado do Festival de Cannes, que não é para todos, é o primeiro a fazer isso. Ele também é repertoriado pela entrevista de Forbes. Ele está lá na entrevista de Forbes. Vocês têm que saber isto. E o Malef Filme. Ele já acompanhou trabalhos com grandes artistas angolanos como C4 Pedro, Yuri da Cunha, Preto Show. Aqui não me cria confusão, aqui não estou a criar problema entre Preto Show e C4 Pedro. Eu estou a falar de Malef Filmes, ok? Ele já acompanha esses trabalhos e também nós podemos ver o último dia, o seu último trabalho que ele tem feito com o filho do Zua em Paris, ainda apenas semana passada. Imagina os artistas angolanos, lhe segue até em Paris. Ainda semana passada, o Malef Filme fez mais uma obra, um trabalho com o filho do Zua e com a nova música do filho do Zua. Agora, para terminar, ele faz parte dos grandes presentes dados pela comunidade da CPLP
E o seu trabalho é de louvar, porque não tem como não reconhecer as suas grandezas. É um homem humilde, eu posso vos acreditar. Eu já dormi na casa dele uma vez, mas ele não lhe avisei, não lhe falei nada, que falarei dele, de 5 minutos da biografia da lusofonia. Eu dormi na casa dele uma vez, o dia que fomos fazer o filme do Imigrante aqui em França. Fui lá, e uma pessoa humilde, segundo o que eu estou a dizer, e também uma pessoa carismático. Ele é carismático, ele é elegante, como bem os seus vídeos, que tem formato incrível. Ele tem formato incrível. Também já formou muitos angolanos esse gajo. Não tem como nós não passamos primeiro a valorizar o que é nosso. Nós ficamos distraídos a valorizar o que é dos outros, sem, portanto, dar conta. Eu já vi pessoas aqui feito o mesmo trabalho com Malef. Esse gajo é fodido. Não nos diga ao contrário, esse gajo é fodido. Pode lhe identificar no vídeo, se ele está lá, talvez escrever todo mundo para a gentileza, Malefilme, e arroba Malefilme, alô, arroba Malefilme, vocês vão conseguir. Esse gajo é fodido, então não tem como valorizar a nossa própria cultura. Xarope a Malefilme pelo trabalho que tem feito. Talvez um dia ele vai nos gravar um filme, que falamos sobre direitos aqui em França, por que que não? E também, e outra coisa, como sempre, desse momento, valorizamos também a cultura. Vocês têm que saber também, é importante saber que ler é um instrumento de desenvolvimento do mundo, e a prática da leitura amplifia o conhecimento pessoal e profissional. Vou repetir essa palavra quase todos os dias, todos os dias. A leitura é importante, ler é importante. Aqui, principalmente estando em França, façam os esforços, ler é muito importante, ok? Importante saber isto. Agora, se tu és ator, escritor, uma escritora, músico, artista, se tens um talento que poderia contribuir pelo desenvolvimento da comunidade da CPLP, o de Palopes, não hesite de entrar em contato com o canal e falaremos de ti em 5 minutos da primeira parte do podcast do Wangani. Agora, foi praticamente isso, os primeiros momentos do podcast do Wangani, que é o momentos da biografia. Agora, passamos na nossa segunda parte, e para passarmos à segunda parte, conforme que temos conversado com os moderadores, e agora, senhor Moia, podes cortar aqui, vamos curtir até quanto para falar da segunda parte? Vamos funcionar das curtidas. Fazia isso na live de francês, mas aqui não. E vamos partilhar até quantos? E vamos partilhar até quanto e curtir até quantos? Pelo menos vamos curtir até 10 mil, como o senhor Moia está a esperar um pouquinho. E ele vai dizer para a terceira parte se vamos curtir até 12 mil. Ok, tá bom. Vamos curtir até 12 mil. Vamos partilhar até quantos? Para incentivarmos, chamarmos as pessoas. Porque muita gente vem de novo fazer pergunta das coisas que não deveria. Partilhar até 100. E vamos pegar, o senhor Moia, vamos pegar a senhora cinzenta, que o comentário subiu primeiro, sem lhe faltar com respeito. 100 em vez de 120, né? Vamos sempre valorizar o primeiro comentário quando fizermos uma pergunta. Não se preocupe, senhor Moia, você até não liga essas questões. Deixa os seguidores fazer isto. Você fica lá só a controlar como administrador, também incentivar. Vamos lá curtir até 100, até 10 mil e até 12 mil e partilhamos até 100. Vamos curtir até 10 mil e partilhamos até 100. Tem que fazia isso na altura quando eu fazia curso de lives em francês, porque é importante para chamar mais as pessoas. Quem não está a seguir o canal, é o momento de aproveitar. Escreve já a sua pergunta de lado, e quando chegará o momento das perguntas, irá de fazer a sua pergunta. Faltam 9 partilhas. E falta para chegar até 12 mil. Vocês encontrarão coisas incríveis nesse canal, que posso vos dizer sem pensar que eu sou melhor, mas só posso vos dizer que ninguém vos falaria sobre isto. Por quê? Porque é simples, é apenas
tem a ver com frutos da investigação, o tempo que eu dedico para esse trabalho. Dedico tanto tempo para esse trabalho, vocês não imaginam. Só para ir atrás das informações. Eu quero apenas informar a comunidade. Ninguém traria tipo das informações, a qualidade que nós temos tido aqui. Ninguém traria isso. Ou pode ser, né? Alguém que poderia ir também investigar, mas isso leva tempo. Nem qualquer pessoa que gostaria de sacrificar como eu faço. Tudo de favor, nem qualquer pessoa, nem dado para qualquer pessoa. Preciso muito de falar com o doutor. E vamos falar sobre, até vamos levantar novamente essa questão de falar diretamente comigo. É a questão pertinente que... É a questão muito pertinente. Vamos chegar até 10 mil, 12 mil. Já chegamos até 100 partilha. E vamos chegar até 12 mil. Falta 20. Somos 42. Se apertarmos mesmo bem até o dedo doer. Imagina eu começar a ler desde ontem. Comecei a fazer o vídeo Como Pedir Asilo em França, que tem 8 partes. Desde ontem até hoje. Ainda não descansei. Cheguei à live. Nem descansei inteiro no meu escritório. Eu estava assim no trabalho. Nem troquei roupas de trabalho. Diretamente entrei para fazer live. Só para vos demonstrar o amor que eu tenho para essa comunidade. Eu primeiro quero para vocês conseguir. Eu quero para vocês vencer. Única forma de vencer neste país, ninguém te diga a contrário, é ter acesso das informações certas e credíveis. Chegamos 12 mil, continuamos. Segunda parte do podcast do Wangani, vamos falar da atualidade da União Europeia. Neste momento, temos países Schengen que possuem controles nas fronteiras. Vocês têm que saber, é muito importante, temos países que implementaram, outra vez, conforme que falamos sobre controles das fronteiras, mas tem uns países que acrescentaram-se na lista. E vamos falar sobre isso hoje. A Alemanha, vocês já sabem, porque já falamos a semana passada, mas eu vou novamente falar. A Alemanha reforçou os controles nas fronteiras com vários países, desde dia 16 de setembro, já falei sobre isso, para combater imigração ilegal. Durante os próximos 6 meses, a circulação das pessoas e mercadorias no país estará, portanto, sujeita a controles. E que, normalmente, não é o caso entre os países do espaço Schengen, não poderia ser, mas é. Já desenvolvi muito sobre essa questão no podcast passado. Não vou repetir mais. E depois temos a Áustria também. A Viana, quer dizer, o capital da Áustria, implementou também controles fronteiriços com a República Checa até 15 de outubro e com a Eslovênia e a Hungria até 11 de novembro. Quer dizer, muitos países da União Europeia estão a controlar agora as fronteiras deles de uma forma interna. Temos também a Dinamarca, que a Dinamarca também reforçou a segurança em todas as suas fronteiras internas. As restrições vigoram a dia 12 de maio a dia 11 de dezembro, em particular na fronteira terrestre entre Dinamarca e Alemanha e nos portos dinamarqueses ligados à Alemanha por ferry. É importante você saber. E depois passamos também à França. A França também, eles têm os controles para todas as fronteiras internas. Tenha muito cuidado quando está a entrar também de maneira fronteiriça com a França. A França também reforçou ao longo de todas as suas fronteiras internas, em vigor desde dia 1 de maio e vai ser em vigor até dia 31 de outubro. Esse reforço do controle também tem a ver com os Jogos Olímpicos, mas, portanto, eles prorrogaram isto para chegar até dia 31 de outubro, o controle. Agora, temos a Itália também, que também, atualmente, também, sempre para a questão de fluxos migratórios ilegais, reforçaram também as suas fronteiras até o dia 18 de dezembro. É muito importante você saber isto. Atualmente, as instruções... os países da União Europeia estão a reforçar suas fronteiras no intuito de lutar, de combater a imigração ilegal. Não é só para vocês imigrantes, também para a questão de terrorismos. Porque existem muitas pessoas entram como se fossem imigrantes, para depois virem cometer atos que poderia levar também, custar muito caro nos territórios da União Europeia.
não é só vocês imigrantes, eles controlam muito mais para a questão de terrorismo. Até no acordo Schengen é, é importante, é permitido de controlar só para esse motivo, para as ameaças de terroristas e entre outros. Desde aquela hora só partilhamos 106. Pronto, não há problema. E vamos passar diretamente, hoje não vamos demorar muito, vamos permanecer mais nas perguntas. Boa noite, Mano King. E vamos aí entrar diretamente na terceira parte do podcast do Angane. Continuamos a partilhar e vamos curtir e vamos entrar novamente. Atualidades que todo mundo espera, que nos concerna, que mesmo do podcast do Angane. Atualidade sobre a França. Você já sabe, neste momento o país está a pegar fogo, ok? O país está a pegar fogo. Ninguém vos diga a contar, porque está fofo. Tá... Não, o país está a pegar fogo. Vamos tentar aqui a perceber por que o país está a pegar fogo. Temos aqui o primeiro é reforma de AM. O que é AM? AM é apenas ajuda médica do Estado. Para os imigrantes, as pessoas que ficam ilegalmente em França, essas pessoas são obrigadas, sujeito de usar o AME. O AME é o quê? É apenas uma ajuda médica do Estado, que permite a pessoas que não tiver documento, por exemplo, se o seu asilo acabou, se você entrou aqui já não tem mais documentos, para ser tratado sem nada, sem nenhuma condição, é apenas de ficar para ser tratado. Então, esse AME já foi ameaçada pela nova lei de imigração, já tinha um artigo até para retirar esse AME. Mas pela luta das pessoas, o Conselho Constitucional achou que essa medida não foi uma medida assim vigente para poder ajudar ou proteger o país. A questão pública também foi levada para essa questão, porque quando vocês retiram o AME nas pessoas que estão ilegalmente em França, vocês fragilizam ao mesmo tempo o sistema de saúde. Por quê? Porque vocês vão poder quebrar a regra da imunidade coletiva, porque quando tem menos pessoas que são doentes, quanto mais vai permitir para que tenhamos a imunidade coletiva muito mais forte. Foi discutido sobre também a Covid, se imagina se não tratava as pessoas que eram estrangeiros, como é que deveria ficar o país. A doença poderia propagar muito mais do que hoje. Agora, o AME está em risco porque e tem vários ministros também que estão a contestar sobre isto. Nós temos o atual ministro de Interior, que é o senhor Bruno Retailleau. Esse gajo, o senhor é como um... Você imagina, vocês já ouviram o filme de John Wick com o seu cão? Vocês viram o filme de John Wick com o seu cão? Alguém que pode me dizer sim ou não? Se ele já viu o filme de John Wick com o seu cão? Alguém já viu aqui o filme de John Wick? Ok. Vocês que viram o filme de John Wick e tenta ver esse filme. Esse filme relata que mataram o cão do senhor e o senhor depois voltou para vingar. É como a luta que temos com o ministro do Interior. Ele é John Wick, ele está bem mal. Tipo alguém que estava já com pressentimento de fazer algo para os estrangeiros, porque logo na tomada de posse ele já começa a atacar com as regras, com as declarações muito incríveis. E esse senhor, acho que estou a ver a imagem como se fosse John Wick, e você que for a matar o cão dele. Vocês pensam que tipo na banda você mata o cão, fica assim sem fazer nada. Aqui o cão é muito mais valorizado, até mais do que você. Estás a perceber? Aqui o cão, ele fica como, ele é escrito como herdeiro da riqueza de alguém. Herdeiro. Aqui os cães são herdeiros, ok? Não é como o cão do Kazenga, você ele vê a passar na rua, ou do Quilamba que acha que você lhe segue com uma pedra. Não, aqui o cão são ricos. Só para dizer aqui, os cães são valorizados, calhar mais do que você. Porque existem pessoas aqui, ele confia mais no cão do que a pessoa. Porque eles dizem que o cão, o animal nunca vai o trair. E a pessoa vai lhe trair porque, principalmente, as pessoas sempre no intuito de não ser fiel. É importante você saber isto. E a reforma do AME, além disso, vários ministros do governo Barnier, o atual primeiro-ministro chama-se Michel Barnier, vários ministros do governo Barnier, incluindo o ministro do Interior Bruno
Bruno Retailleau, que nós estamos aqui a chamar de John Wick, que está a seguir aqui bem mal com a pistola dele. E posiciona-se a favor a uma transformação de ajuda médica estatal de Estado para uma ajuda de emergência, porque a antiga nova lei de imigração, a ideia era pegar essa ajuda médica do Estado para fazê-la como se fosse uma ajuda médica da emergência. Quer dizer, se você é estrangeiro, ao invés de se tratar, vocês que só dor de cabeça, vai lá ver o doutor. Você só tem problema, vai lá ver o doutor. Eles gostariam de tirar isto, de fato, para poder, para ser que do caso emergente. Por exemplo, se você está mesmo bem mal, por exemplo também para as mulheres grávidas. E só para lembrar, 60% do AM é usada mesmo para as mulheres com situações de gravidez. Boa noite, Manatati. É importante você saber isso. Nós temos 8 ministros de saúde, 8 ex-ministros, porque são antigos ministros que reagiram sobre o assunto. 8 ex-ministros da saúde assinaram uma tribuna em que se preocupem com as recentes declarações de Bruno Retailleau. Ainda não chegamos sobre o estrangeiro, ainda não chegamos sobre os títulos da residência, porque ele não é só dono, pai grande do AME, também pai grande dos títulos da residência, que nós chamamos aqui, todas as residências, está na mão dele. Agora, que pretende transformar o mesmo e eliminar a ajuda médica do Estado. Quer dizer, ele quer transformar ou eliminar. Mas pelo que eu assisti que ele falou na entrevista na semana passada, ele disse que não quer eliminar, não quer suprimir, ele quer apenas reformar o AME, porque ele considera que é um fato que faz chamar as pessoas para vir em França para vir se tratar. Não sei se ele tem razão ou não. Temos, por exemplo, o antigo ministro Frédéric Vallotto, que foi o ministro delegado responsável pela saúde de prevenção de fevereiro de 2024 até 21 de setembro de 2024, que diz que não é uma fonte de atratividade, porque eles dizem que o AME é uma fonte de atratividade para chamar as pessoas aqui vir tratar-se em França. Mas ele disse que não é uma questão de atratividade que traz os imigrantes para vir tratar aqui em França. Eu posso vos dizer, existem os imigrantes que podem vir também sobre essa questão, mas muitos imigrantes vêm pela procura da melhor vida. E vamos continuar a partilhar e curtimos quanto? Vocês estão fracos hoje, só curtiram 19. O dedo ainda não está a doer. Só partilharam 117. A semana passada, essa hora, já chegávamos no 200 partilhas. Continuamos. Também temos o antigo ministro Agnès Buzyn. Você sabe por que eu vos repito o nome dos ministros, das pessoas, das personalidades? Pode vos ajudar na hora de pedir a nacionalidade. Tem que acreditar. Imigrar é um plano. Quando chegas aqui, tens que programar, preparar em tudo. É muito importante você saber isto. O antigo ministro Agnès Buzyn, também aquela foi antiga ministra de saúde, declarou também a ideia do ministro do interior é usado permanentemente para levar o eleitorado na direção errada. Quer dizer, a declaração do primeiro-ministro é para licenciar, por exemplo, os eleitores do francês para votarem para eles, se calhar nos próximos dias. Daqui a pouco teremos já as eleições presidenciais. Já vamos trocar do presidente, porque o senhor Macron já não vai se candidatar mais. É importante saber. Estás a ver? Continuamos a partilhar, porque muita gente está a vir na live. É por meio das partilhas. Quanto mais partilhamos muitos, quanto mais vamos atingir um número muito maior para salvar vidas. Porque isso é incrível. Essas informações nunca iriam vir na boca de ninguém, além do podcast do Wangani. Agora, temos também outro ministro, ele passa muito nas mídias, eu gosto dele por meio parte, é Roselyne Bachelot. Ele também declarou que reverter a ajuda médica do Estado não é combate de imigração ilegal, mas constitui um sério risco para a saúde pública, que alertou a antiga ministra Roselyne Bachelot. Ok. É importante saber isto. E depois, vocês têm que saber, o ministro do Interior atual não está a brincar. Essa é a razão que eu vos digo sempre. Por favor, vão sempre atrás das informações certas e credíveis. Vão sempre atrás das informações certas e credíveis.
Não seguem as informações da casa da mãe Joana. Não seguem também tanto as minhas informações. Verifiquem. A lei francesa estipula, não, a lei não estipula. A lei dispõe. O contrato é que estipula. São coisas, termos de direito, às vezes fico malado. A lei não estipula, é errado para alguém da justiça dizer isso. É errado. A lei dispõe, porque a lei dispõe, os contratos estipula, ok? A lei dispõe certas medidas e para permitir a pessoas e praticamente para tentar como é que eu posso dizer? E uma constituição na altura chamava-se Napoleão, que diz nul ne peut ignorer la loi. Ninguém pode ignorar a lei. Acho que muitos países também copiaram, mas essa ideia mesmo veio naquela altura aí do Napoleão, que era o presidente, o rei francês. Agora, vocês têm que saber que neste momento estamos num momento muito difícil em França. Tu tens que ir atrás das informações. Quanto mais tu ires atrás das informações, quanto mais vai tentar a desbloquear o seu procedimento. Ouçam muito. Não fica como aquelas pessoas que chegaram agora, não leram nada, só foram ouvir dizer num sítio, num local, e depois vieram para poder dizer a pessoas que não, acontece assim. De fato, de lhe fazer muitas perguntas, chega numa altura, vai lhe fazer uma pergunta que ele não vai ter resposta. Ele vai ter tendência de responder para salvar a dignidade, para reconhecer, a dizer a pessoa, não, vou verificar as informações, depois lhe digo. Todos os advogados façam isso. Quando você tem a marcação com o advogado, ele primeiro vai verificar as informações, segundo a sua situação, porque a lei é atualizada quase todos os dias. É importante saber isto. E nós temos que saber também, o risco de deportação está a ser muito maior. A ideia do novo primeiro-ministro é deportar mais. Fique atento, é deportar mais. Evitem erros. Cada processo tem que ser bem feito, verificando tudo. Eles estão a ter uma ideia de deportar muito mais em França nos próximos dias, porque eles vão convocar uma reunião com mais 10 prefeitos, onde tem mais pressão de imigração. Ele vai fazer uma reunião com esses 10 prefeitos. Eu acho que se calhar as cidades grandes vai fazer parte, né? Por exemplo, Lyon, Paris não vai faltar, o prefeito do Paris não vai faltar, o prefeito do Lyon acho que não vai faltar, o prefeito do R, que lhe tiraram no poder, não sei se vão trocar, vão meter quem. É muito importante você saber. Outra coisa, temos um assunto que aconteceu há pouco tempo, que está na atualidade, que faz com que o ministro do Interior tomasse várias medidas contra os estrangeiros, principalmente os estrangeiros delinquentes. Chama atenção nos vossos filhos. Nada de discriminação, sim, Ango Franco, Livi. Vou acabar a abordagem, depois vamos lhe fazer subir para tentar argumentar sobre o assunto. Em França está a acontecer uma situação. Foi um imigrante da nacionalidade de Marrocos, um marroquino, que matou uma menina há pouco tempo. Esse marroquino tinha a medida da deportação, tinha a medida de OQTF, que é a obrigação de sair no território francês. Isso levantou novamente o debate de poder das autoridades competentes, das órgãos da justiça, para executar as obrigações de sair no território francês. Quer dizer, eles vão ficar muito mais atentos ultimamente sobre a questão. Também vocês têm que saber, é importante, para maximizar as vossas chances quando você chega aqui em França ou quando você está em França. E nós temos a nova lei de imigração. Vocês têm que saber, no mínimo, os fundamentos das coisas, tanto da antiga lei, tanto da nova lei de imigração. Sim, eu vi aqui a antiga conta e nova conta. Vou lhe seguir de volta. Tanto da nova lei de imigração. É importante saber isso. Por exemplo, vocês têm que ter uma ideia, no mínimo, sobre o trabalho dos estrangeiros aqui em França. O que eles estão a dizer sobre a nova lei de imigração? Está a dizer que os estrangeiros indocumentados que exercem profissões em situações de por exemplo, em dificuldades de recrutamentos, por exemplo, na construção civil, ajuda ao domicílio, por exemplo, também
Na restauração, é importante também saber, eles podem ser dispensados por um título excepcional, segundo o artigo L435/4 da nova lei de imigração. É importante você saber isto. Vocês têm que se atualizar, é muitíssimo importante. E também vocês têm que saber sobre a nova lei de imigração, tem que ter uma mínima ideia sobre a integração e sobre o cartão de residentes. Porque os estrangeiros que solicitam pela primeira vez uma autorização de residência, eles devem ter o conhecimento no mínimo da língua francesa, pelo menos a nível A1, ok? A nível A2, pelo menos a nível A2. Qual é o nível A2? É o que nós aprendemos no canal do YouTube. Não esqueça de seguir o canal. Tem lá aula de francês para vocês aprenderem, explicando em português. Em português. É importante você saber isso. Treina mais, ouças mais para falar, porque é importante, pode também lhe dar mais vantagens quando tiver a solicitar o seu título de residência. É importante saber isto. Também vocês têm que saber que a nova lei de imigração também veio possibilitar mais a distanciamento. Ele veio reforçar mais a distanciamentos, quer dizer, quando falamos a distanciamento e a deportação. As medidas de OQTF tomadas por prefeito. Por exemplo, a lei visa a facilitar a remoção dos estrangeiros que representam uma grave ameaça em ordem pública. Evitem de cometer delitos. Até crime não vou falar, porque a maioria seria delitos. Evitem problemas. Não fica como na banda, alguém se te provoca, alguma coisa. Não, vou te partir com gara, sei que lá, com a garrafa. Aquela cena aqui não existe, ok? Evitem isso. Quando alguém está a te procurar o problema, evitem no mínimo. Principalmente se você não tem documento por enquanto. Evitem de ficar no lugar onde tem lutas, porque a polícia quando chegar vai controlar todo mundo. Pode levar o QTF como se fosse uma brincadeira. Evitem isso, é muito importante. E por isso chamo a atenção para que muita gente tenha pelo menos a noção que poderia acontecer. Vocês têm que saber que essa nova lei de imigração permitiu, ou permitirá, porque essa parte não sei se já está a ser... Não, já está a ser aplicada. Porque tem aqui alguém que não vou citar o nome. Ele foi deportado, mas essa pessoa, de fato, tem famílias aqui. A mulher dele é francesa, mas lhe deportaram no país dele, porque ele foi considerado como uma ameaça no território francês. Fique atento a saber isso. Porque a nova lei de imigração agora é possível. Antes não era possível. Por exemplo, de deportar... alguém que é casado com francês, por exemplo, de deportar um pai ou uma mãe de francês, mas hoje é tudo possível. Vamos só tentar aqui para ver alguma coisa nos direitos dos estrangeiros. Vamos só tentar aqui a ver um artigo 611/1, acho que fala da deportação. Vamos só ler aqui o artigo 611. Talvez quando falamos pensa que estamos a brincar. E artigo 611 barra 1. Estamos aqui 611. Tem muitas disposições aqui. Está aqui, sim. O artigo 611/1, que fala da deportação, que diz: l'autorité administrative peut obliger. Autoridade administrativa pode obrigar un étranger a quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants. Um estrangeiro de deixar o território francês quando ele está nos casos a seguinte. Por exemplo, si un étranger, l'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Um estrangeiro que não justifica que ele entrou legalmente no território francês. Olha, nosso advogado está a dizer que isso é complicado. Isso é complicado. Segunda parte. L'étranger entré sur le territoire français sous couvert d'un visa. Um estrangeiro que entra no território francês com visto, que o visto que já expirou, ele pode ser também deportado. L'étranger se vit refuser la délivrance d'un titre de séjour. Um estrangeiro que solicita título de residência, o prefeito, quando nega o título de residência, a maioria, casos de muitos, ele dá essa medida da deportação. Vocês têm que saber. É muito importante saber isso. Aqui não é brincadeira. Ok? Quando tu tiveres para fazer teu pedido de título de residência, seguindo a casa da mãe Joana,
trabalhando com documento falso, assim por diante, você tem o risco também da deportação. Também temos mais o reforço do artigo L441/1 e /2 que eu vos falei, de uso e de falsificação. Então, se vocês não ficarem atentos, vai continuar a acumular os delitos que poderia te desvantagear, te criar desvantagem um dia de fazer a solicitação do seu título da residência. Não siga qualquer conselho, porque qualquer delito vai estar escrito não no boletim 2, mas poderia ser escrito na base de dados no momento do seu pedido do título da residência. O prefeito vai ver isso. Também pode te prejudicar, se calhar, no momento de pedir a nacionalidade. Ainda não acabou. Tem também a quarta parte que fala: la reconnaissance des qualités des réfugiés ou les bénéfices de la protection subsidiaire a été définitivement refusée. Quer dizer, quando a sua proteção, o seu asilo acaba, a decisão definitiva. O que é a decisão definitiva? Quando estatua a sua decisão, tanto no FRA, tanto na CNDA, você pode ser deportado. É por isso que hoje em dia, quando você não consegue asilo, diretamente vem com a medida da deportação. Mas a nova lei, o que a nova lei dispõe? Novamente, na altura levava muito tempo para você ser deportado. Só por de fato deles aplicarem muitas regras, hoje em dia, o QTF, quando o seu asilo não der certo, espera isso depois de 15 dias. Porque eles já não querem mais opções permanecer muito. Depois de 15 dias, eles vão ter que diretamente lhe enviar o QTF. Agora, entramos no nosso assunto do dia que falamos sobre o QTF. E vamos falar aqui sobre o asilo. O que você tem que conhecer, tem que ter conhecimento sobre a nova lei de imigração. Olha, só partilhamos 188. Podemos partilhar pelo menos até 250. E curtimos pelo menos até 30 mil. Enquanto vou tomar aqui o chá, porque o coração está a tremer. Se vocês tiverem perguntas aqui, façam aqui no Nosso Senhor Putinho 244. É o nosso advogado angolano que está aqui em França. Ele poderia responder para vocês. Vamos lá, vamos fazer esforço de curtir até. Obrigado pelo presente, senhor Josué. Ninguém dá um leão aqui, mas se fosse a live vai dar namoro. Uma menina que estava lá, a mais bonita da tela, já um leão cairia. O mais engraçado, a pessoa que vai mandar leão naquela menina, se calhar não tem dificuldade. Aqui em França, ele não tem, se calhar, o documento não é para ofender, mas ele prefere privilegiar as informações que não vai lhe dar nenhuma solução. Em vez de apoiar canal como esses, de dar mais forças, mas ele vai embora dar forças, não vai dar namoro. Infelizmente. E depois ficamos a reclamar que o país não está a mudar. Porque o país não está a mudar. Como é que tu queres o país mudar? Primeiro você tem que mudar antes do país mudar. Porque você é um conjunto do país. Até 30 mil vamos curtir, partilhamos até 200 e tal. Vamos curtir, partilhamos até 200 e tal. Enquanto vou acabar essa parte. Aqui é casa da informação certa. Eu fico feliz a ver um advogado a dizer isso. Eu fico feliz. Temos que valorizar o que é nosso. Eu vou valorizar o que é nosso. É muito importante. E vamos lá curtir. E vamos lá continuar a partilhar. Já partilhamos 200 e tal. É muito importante. É muito bom. E vamos lá continuar a curtir até 30 mil. Vamos curtir até 30 mil. Isso é incrível. É o único podcast que você não encontrará em França. Se tem dúvida, pesquisa. 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 Falta 2.000, vocês são mais fortes. É importante nós fazermos isso, porque quanto mais você curte, não vai em vão, salva as vidas. Quanto mais você partilha, salva as vidas. É muito importante saber isto. É muito importante saber isto. E falta um pouco para chegarmos em 30 mil e vamos avançar até no final. É verdade, até que a Casa de Informação Humanas é importante. Tem dúvida, pesquisa no Legifrance.
Então, se tem dúvida, pesquisa no Legis Français. O Legis Français, onde tem todas as leis francesas. É importante você saber também. O que o nosso advogado meteu, colocou. Falta 6 mil curtidas. Se tem dúvida, pesquisa. E o melhor podcast, o podcast mais esperado da França. Aqui só estamos a dar o cheirinho. E não esquece que o podcast passará para o YouTube. O YouTube está aqui em cima, pendurado. YouTube One App TV. Não esquece de fazer a captura de ecrã, o print, para depois seguir o canal, porque nem imagina o incrível que vamos fazer desse canal YouTube. Brincarei no parque, então pesquisarei no Legis Français. É importante saber. Bora, estamos no 30. Agora, vamos falar sobre asilo. E entramos agora no nosso assunto anual. É assunto anual ou assunto mensal? Assunto anual ou assunto mensal? É assunto mensal. Agora, sobre asilo que vocês têm que manter nas vossas mentes, porque é o caso de muita gente, com a nova lei de imigração que vocês têm que pôr na mente. Ninguém ainda fala nisso. Mas aqui é incrível, porque é o canal do futuro. Aqui estamos no futuro, estamos a voar, já estamos no Marte. Agora, nem Marte do Kifuangondo, lá no aeroporto de 4 de fevereiro em Luanda. Não confunde as coisas. É a planeta. Agora, sobre asilo, a lei prevê a implementação gradual de centros territoriais. Eu já vos falei sobre isso, até agora ninguém vos fala sobre isso, porque eles vão falar depois, porque você está no futuro. Vou já vos falar porque estamos no futuro. A lei prevê uma implementação gradual de um centro territorial, quer dizer, denominado Asilo France, France Asile. Seria denominado como France Asile. Só para vocês dizer, tenham noção, muita coisa vai mudar. Muitas coisas vão mudar sobre asilo. Para dizer que após a criação de 3 locais pilotos, eles vão criar 3 locais pilotos. 3 locais, não sei se vai estar em que cidade. Vai ser na sua cidade. Acho que eles vão partilhar sobre a França. Eu acho que pode ser em Paris, não vai faltar. Talvez em Lyon, talvez não sei se aonde. Mas teremos 3 locais pilotos que vai pilotar esse projeto todo. Eles vão criar 3 locais pilotos em substituição dos Centros de Acolhimento Único para os Requerentes de Asilo, e GUDA. Hoje em dia, para vocês irem pedir asilo, tu tens que se aproximar no GUDA, que é Guichê Único dos Requerentes de Asilo. Tens que ir na prefeitura. Mas nos próximos dias, eles vão criar uns pilotos, outra organização que vai pilotar isso tudo. Obrigado, Mana Vivalda, pelo presente. Que vai pilotar essas questões todas sobre asilo. Seria 3. E esses centros vai permitir o mesmo local que você, quando estiver lá para registrar o asilo, e para que vocês possam também ter aberturas de todos os direitos. Por exemplo, nós sabemos, tem a OFI, que vai te dar direito do cartão para receber os valores, que vai lhe fazer assinar uma carta de engajamento, se tiver um lugar, um local, para você aceitar como não. Também um processo, um certificado médico para preencher, para saber do seu estado da saúde, se precisa dos casos emergentes. É muito importante saber isso, que eles vão criar algo que vai juntar todos. O mais engraçado, o mais mudados, o mais que eu não achei muito normal, mas o único sítio também vai ser para Ofra. Isso é para o intuito que os pedidos de asilo ocorrem mais rapidamente possível, para vocês saírem no território. Agora, se vocês vêm aqui, confiando sempre das informações da casa da mãe Joana, não querem ir atrás das informações, não querem fazer nenhum esforço. O Manning, vamos falar tipo os moçambicanos. Os Manning, é na sua conta. É na sua conta. Estão a perceber? Porque as coisas estão para mudar para caramba. Asilo para ser mais rápido. Se vocês têm uma boa memória, já tenho vos dito da manifestação de Ofra. A instituição que trata do asilo manifestaram. Por quê? Porque o Ministério do Interior lhes fizeram assinar os contratos de objetividade. Que cada agente tinha que tratar mais de 300 e tal processos por um ano. É muito para cada agente. E eles entraram, nós chamamos aqui em França burnout.
Eles ficaram ultrapassados. Até agora, os assentos de nascimento, as pessoas que conseguiram asilo no FRA, está a demorar mais de um ano. Eles também estão à procura, estão a recrutar. Se você quer ir trabalhar no FRA, é só se candidatar. Entre aspas, viram um anúncio também da Embaixada de Angola, que estão a recrutar um chefe do projeto. Não hesite de dar uma olhada lá, a Embaixada de Angola está a recrutar. É só ir no Instagram da Embaixada de Angola, França, vai ver lá a Embaixada da França em Angola que está a recrutar. É uma informação assim básica e passada. Importante, talvez você vai entrar lá para nos dar as informações credíveis sobre a Embaixada. É importante você saber isso. Por exemplo, se nós tentamos só de consultar o artigo L542/1, que fala de uma cena importante sobre asilo. Cadê o artigo L442? L442. Artigo L442. Cadê o artigo L442? Artigo L400... Não, L542. Não, opa. O artigo L400... Não, gosto muito de 400. Você sabe por que eu gosto muito do 400? Porque são nos artigos 400 que fala muito de título da residência. Não é isso, Ango Franco? Agora, o L442... Não, L442, sim, /1, qui dit à l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai prévu de l'article L532-1, les droits de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Quer dizer, vocês têm que saber por que vos dar as medidas da deportação. Por quê? Porque logo que você solicita asilo, se eles dar uma resposta definitiva dos vossos asilos, a lei já dispõe essa medida que você não poderia ficar mais no território francês. Mas muitos esperam que lhes manda a decisão para o prefeito. Se vocês querem também saber da decisão do prefeito, é a decisão que lemos no artigo L611/1, que é a deportação, a medida que o prefeito poderia tomar para a decisão administrativa para lhe tirar no território francês. É importante você saber isso, para ter cuidados. Agora, temos outra questão sobre os contenciosos, que é uma novidade também para essa nova lei de imigração, sobre nós, sobre asilo. Por quê? A organização do Tribunal de Asilo também é reformada. Vocês têm que saber também que o tribunal é reformado. Na altura, o estrangeiro tinha direito até de 12 contenciosos, foi diminuído até 3. Imagina de 12 a 3. De 12 a 3, isso é reforma muito grande, muito gigantesca. Porque isso vai atingir, mexer até a parte dos vistos. Farei um vídeo no YouTube, onde eu vou falar dos vistos. Vou falar, se lhe negara, por acaso se lhe negara o visto, poderia também contestar, mas foi o restringimento de muitos direitos que o estrangeiro tinha aqui nesse país. Por quê? Porque o 40% dos contenciosos franceses é mesmo na mão sobre os estrangeiros, porque eles querem um bocadinho deixar a justiça respirar. É importante saber isso. Quer dizer, haverá menos recursos nos próximos dias para muitos tipos dos pedidos. É importante saber isto. E sobre a questão de asilo, quando tu viesse para pedir asilo, tem que ter muito cuidado. Vai atrás das informações. Existem muitas coisas que as pessoas vos contam. Se calhar não tem nada a ver o que eles digam para vocês. Quando tu chegas aqui, procura maximizar a sua chance. Procura já saber quais são os outros tipos de título da residência que existem. Por exemplo, para começar a trabalhar ao mesmo tempo desse tipo de título da residência. Nós temos, por exemplo, muitos que chegam aqui, não querem trabalhar no sentido porque não tem autorização de trabalhar, mas ele fica em casa a cruzar os braços. Existem técnicas. Vai atrás dos Interrim. Interrim são aquelas empresas intermediárias que recrutam. Vai atrás das empresas, demonstra o seu talento, faça o CV, procura como se faz o CV, faça a primeira coisa. Ou quando vou entrar na imersão do YouTube, vou vos fazer vídeo até como redigir o CV, como redigir a letra de motivação. Primeira coisa, quando você chega, não espera só estar em Canadá para fazer isso. Faça o seu CV. Transforme o seu CV de português em francês. Fazia isso, mas fiz isso a muitas pessoas. Mas eu nunca, não tenho tempo, porque vocês não estão a facilitar também muita coisa. Façam vossos CVs,
já não vou fazer mais CV em ninguém. Não vale a pena alguém entrar em contato comigo no off. Os que já fiz, tiveram a sorte, já chega. Mas farei um vídeo que eu vou explicar como fazer o CV. Para permitir a todo mundo. Dá também o site que pode te permitir para fazer o seu CV. É por isso, é importante de seguir o quê? O canal do futuro. Está aqui, o OneHelp TV no YouTube. E ali faremos grandes coisas. Faremos as maravilhas. Incrível. Coisas que vocês nunca encontrarão. As informações que vocês nunca encontrarão aqui em França. É só exclusivamente no podcast do Wangani. Importante. Muito obrigado pelo presente. Eu quero aqueles vossos presentes que vocês dão no vai dar namoro. Como é que fica então? Só guarda mesmo esse presente de vão dar namoro. Depois o namoro virtual. Hã? O nosso moderador deu presente. É por isso choveu hoje. Mano King deu presente. Isso mostrou que o Mano King não vai se orientar, não vai dar namoro. É importante. Dar o presente aqui ajuda-nos a ter mais possibilidade para ir mais além. Para superar mais, embora que já estamos no futuro. É importante saber isto. Tem outra coisa que vocês têm que saber. Ofereceram leão já? Nada, ainda não ofereceram leão, senhor advogado. É importante você saber, fique atento das informações, controla todas as informações. Não fica a ouvir pela emoção e ilusão. É importante. Temos, por exemplo, as dificuldades quando você estraga o seu processo, é muito complicado para recuperá-la. Chega em França. Quando tiveres a pedir asilo, vai já atrás do trabalho, começa a procurar já o trabalho, é muito importante. Outra coisa que você tem que saber também quando chegar aqui em França, enquanto o seu asilo está a ocorrer, vai atrás da língua, aprenda a língua, não vai diretamente com a ideia, não, vou lá diretamente trabalhar porque eu deixo a família, eu preciso de dinheiro, não. Vai primeiro atrás das informações, é importante, porque se tiveres um documento, ninguém vai viver assim com a alegria de um país ilegalmente. É por isso que estão a nos criticar muito do pessoal de Portugal. Estão a criticar a França apenas sem ter o conhecimento que é a França. A pessoa pensa que todo mundo vem aqui só para pedir por questão das ajudas. Não. É da mesma forma que as pessoas também vão em Portugal. Da mesma forma também a pessoa vem aqui pela procura de melhorar a sua vida. Só que o ser humano, ele já vai procurar só onde ele vai ter vantagens, mas importantes. Quando você tiver as possibilidades, como trabalhar com o procedimento de Dublin, vamos fazer quando veremos nas perguntas, vou dar essas dicas. É muito importante. Você tem também a possibilidade, quando ocorrer o procedimento de asilo, de ir atrás, por exemplo, das universidades, tenta se candidatar nas universidades. Existe um programa Parcoursup que vem todos os anos, no mês de março. Tenta aí se candidatar. Quando você está no asilo, não hesite de declarar vossos impostos pela primeira vez. Mesmo a sua assistente social disse que não é possível. Não, vai sozinho no CIP, que é Serviço de Impostos de Particular, declara seu imposto. Começa já a ter a visão, a visão ampla, tem que ver distante, que além de asilo, poderia ter também outro tipo de título de residência, que eu poderia beneficiar-se. Além disso, também, quando tiveres a pedir asilo, verifica a sua situação. Se você está doente, não há necessidade particularmente de esconder o passaporte. Por quê? Porque vai lhe prejudicar. Porque depois de asilo, quando lhe forem autorizado de pedir asilo, e depois vão te conceder, a lei te concede a possibilidade de fazer o pedido de título da residência da doença. Para fazer pedido de título da residência em França, só precisa do passaporte. Sem um passaporte, pode ser cartão consular, que aceito também dificilmente, mas o passaporte que fida as coisas. É importante você saber isso. Enquanto estiver no asilo, se você acumular 24 folhas de salários, poderia também solicitar o título da residência excepcional, segundo o circular Valls, de 28 de novembro de 2012. Muita coisa, muitas leis na cabeça. É de 2012. O circular que regulariza pessoas que estiverem em França durante 3 anos, 5 anos. Tanto se tiver um filho que estudou aqui em França durante 3 anos, você terá a possibilidade, quer dizer, maximiza as suas chances. E vocês que já conseguiram asilo, não pensam que tudo acabou. Não, existem mais coisas. Integra-se, vai atrás das coisas.
prepara a sua nacionalidade um dia. Eu fico triste a ver as pessoas ficar aqui 7 anos, viver aqui legalmente durante 7 anos, mas eles ainda não são franceses. Ainda não são franceses. Não, não pode. Pelo menos solicita uma vez, se for negado, está tudo bem, mas tem que ter aquela ousadia de ir atrás, de enfrentar as coisas. É muitíssimo importante. Agora, vou-vos pedir de partilhar até 300 e vamos curtir até 40 mil e vamos entrar já nas perguntas. É muitíssimo importante. E vou-vos dar uma novidade antes de entrarmos nas perguntas. Uma novidade da polêmica. E depois vamos convidar aqui o nosso advogado, vamos fazer um point, vamos nos dar uns conselhos rapidinho aqui para passar noutras coisas. Vamos lá, curtir até 50 mil. E para lembrar, próximo podcast vamos falar de como funciona a história. Vamos falar apenas focalizando da história. Vou-vos explicar como funciona a história até o momento da entrevista no FRA. E não falta na próxima live, o próximo podcast. Convida já todo mundo, porque muita gente tem feito perguntas das histórias. Não vamos recuar atrás, vamos avançar. Vamos falar sobre como redigir a história para enviar no FRA. E de facto vamos falar como a história deve ser constituída. Você pode escrever a sua própria história. É como um assunto de dissertação. Você pode escrever. Eu acredito que com as técnicas, com as ferramentas que vou dar no próximo podcast do Wangani, no canal do futuro, na próxima sexta-feira, todas as sextas-feiras estamos aqui, vocês conseguiram escrever a sua própria história. É uma parte que muita gente esquece na história. Já vi muitas histórias. E uma parte que vocês esquecem muito, que o juiz, principalmente o juiz, presta muita atenção nessa parte, são as últimas partes das vossas histórias. Eu vejo isso muito. Aquilo é a última coisa a fazer. Muito mais importante. Existem até pessoas que só se focalizam naquela parte. Mas é um segredo, vou-vos falar no próximo podcast da sexta-feira. Quem não está a seguir o canal, ele não sabe o que está a faltar. Quem não está a partilhar, ele não sabe que está a gastar a vidas ao invés de salvá-las. Estamos juntos. Vamos partilhar até 40 mil, tá bom? Até 300, tá bom. Continuamos a partilhar para salvar mais vidas. Passamos pelas novidades. Vou entrar aqui no meu WhatsApp. E vocês que vão julgar melhor. Depois vamos convidar o nosso caro advogado. Vai subir aqui para nos dar algumas dicas sobre essa questão. Essa é a novidade que eu tenho para vocês. E todo mundo vai ouvir muito atentamente, ok? Vou pôr aqui o áudio. Eu recebi um áudio durante a semana. Eu fiquei muito desmotivado. Escapei de fazer acidente essa semana porque eu fiquei muito a pensar. Muito a pensar. Vocês que já têm estado aqui na comunidade vão dar as vossas opiniões. Para vocês virem. E enquanto nós fizemos o esforço para ajudar a comunidade, desenvolver a comunidade, para ver outro tipo das pessoas que vêm para tentar a me deixar, não sei, complicado. Vou vir aqui, vou meter a áudio que eu recebi aqui, a novidade mais complicada da semana. Temos aqui um irmão angolano que entrou em contato conosco. Eu vou aqui primeiro colocar o áudio para você sozinho ouvir. Bom dia, senhor. Tudo bem contigo? Você fez um anúncio no... Bom dia, senhor. Tudo bem contigo? Você fez um anúncio no TikTok que tínhamos que curtir 5 vídeos nas tuas redes sociais e comentar os 5 vídeos no Insta, YouTube, TikTok. Agora, depois da pessoa fazer, o mínimo que você tinha que ter pelo esforço da pessoa é ligar para a pessoa e dar a informação e depois explicar que daqui em diante já estamos a usar outra metodologia. Não é eu fazer, depois de fazer, me mandares essa mensagem com quem diz tenho que me abonar, tenho que pagar. Você é um brincalhão, meu irmão. Te falando sério, você é um brincalhão. Isso para mim é muita brincadeira. Isso é brincar com a dignidade da pessoa. São pessoas adultas com problemas sérios. Você está no engajamento. Pensei que fosses mais sério, sinceramente. Pronto, recebi essa mensagem durante a semana, deixou-me muito triste, vocês não imaginam, todas as noites matadas, sem receber nada. Compro meus livros, por exemplo, esse livro, comprei quanto? Tem sempre preço nos livros.
Esse livro eu comprei 75 euros. Só esse livro. 75 euros. Vamos ver aqui o preço do outro livro, se calhar também. Esse aqui é a segunda vez de comprar. 67 euros. Vamos ver outro livro. Por exemplo, esse aqui é o Código Civil. Eu comprei quanto? São novas versões que eu queria. Ainda não estou a contar as antigas versões. 49 euros. Será que eu não tenho nada para fazer com o dinheiro? Será que eu não tenho nada para fazer com o dinheiro? Para poder vir brincar com vocês? Quer dizer, nós temos uma comunidade, temos que ter muito cuidado. Quando tu chegas numa comunidade, o que tem que fazer, no mínimo, é aprender sobre essa comunidade. O senhor chegou apenas a semana passada, ainda não entende nada, mas ele já quer ser atendido. Quer dizer, o senhor já quer ter prioridade para ser atendido. Que o senhor que chegou apenas semana passada, ainda tem pessoas que chegaram há muito tempo, ainda estão na espera, na lista de espera. Nós temos a nova metodologia de trabalhar. Por quê? Porque eu não vou continuar a sustentar essa comunidade sozinho. Isso precisa das informações certas, precisa de dinheiro. Eu já andei a gastar tantos dinheiros para fazer isso. As informações vão ser sempre livres para todo mundo. De forma, fazer lives, pode subir, fazer perguntas e seguindo os vídeos. Mas quem quer roubar o meu tempo para falar comigo, essa pessoa tem que contribuir na comunidade, no desenvolvimento da comunidade. É lógico. Isso tudo compra-se. É importante. Mas eu nunca cobrei ninguém. Se fosse pelo dinheiro, pelo engajamento que eu estou aqui, eu ficaria no TikTok de francês, onde tem muitos seguidores. Onde tem muitos seguidores. Estás a perceber? A pessoa não quer aprender, não quer saber, pressa das informações. Eu acredito que é uma pessoa que acabou de chegar em França, porque aqui quando você acaba de chegar, tem aquele ego, aquele orgulho de Angola, ainda está a levar aqui. Esse país. Esse país já tem o presidente da República vindo aqui pedir asilo, ele vai ser considerado como um cidadão qualquer. Este país te educa, meu caro. Esse país te educa. Tu tens que ir atrás das informações. Encontrar alguém com as informações do gênero. E não sei se é possível. É muito difícil. Tudo é possível. É muito difícil. As informações que eu vos dou, vindo, nem é brincadeira. São as informações jurídicas. Precisa de ler. Precisa de sacrifício. O conhecimento custa caro. O conhecimento custa caro. Agora, alguém que vem com orgulho aqui a falar, a enviar esse tipo de mensagem, dá para ver que ele acabou de chegar em França. Ele ainda não é educado. Vai ser educado. Depois ele desligou, bloqueou-se, foi-se embora. Então vai nas informações da casa da mãe Joana. Nada vai me doer. Quem vai perder? Eu ou ele? Eu ou ele? Agora, vamos fazer subir aqui um advogado para vos explicar a pena ainda quanto é que custa só para ter essas informações. Mas antes de mais, vou vos contar uma experiência que aconteceu apenas semana passada. Existe um canal de um congolês que fala sobre os direitos aqui em França, um congolês. O que é que acontece? Alguém sobe na live dele e lhe pergunta: eu fui reconhecido como refugiada, mas eu gostaria que o meu marido conseguisse o estatuto. O que é que eu devo fazer? Já temos filho. Sabe o que é que o senhor lhe respondeu na live? Lhe disse claramente: epa, tem como fazer, mas tem que pagar nosso dinheiro. Essa informação eu dou isso em instalar o dedo a todo mundo em live. Já ajudei esse tipo de informação, já mais de 25 pessoas. Dentro pode ter 4 angolanos. Eu explico às pessoas aqui em live, de favor. E vai roubar mais o meu tempo, sem contribuir na comunidade. O que é isso? Eu trabalhei no Secur Popular, onde vos dá comida. Sabe qual é a política do Secur Popular? Tu tens que levar alguma coisa, uma moeda de 2 euros ou 3 euros, para contribuir, para conseguir ajuda. Mas é uma associação de ajuda. Para conseguir ajuda. Por que isso é importante para fazer isso? Também isso é importante para a sua própria dignidade. Um ser humano, quando paga alguma coisa, isso se sinta digno, quer dizer, a dignidade que foi pago. Eu vou vos falar uma política que é proibido de falar da Associação Secur Popular. Por que vos cobra? Não vos cobra porque eles querem, porque eles são ajudados para as ajudas. Vos cobra a pena para vos sentir valorizado. A dignidade de ser humano é importante. Essa é a razão que nós temos aqui dificuldade. Quando você chega aqui, por que não vos respeitam nas pessoas desse país? Porque você chega, começa a chorar. Começa a contar todos os problemas do seu país.
todos os problemas malíficos que aconteceu na vida, toda a decepção de todos os namorados que te deixaram, todo sei que lá, sei que. Por que isso? A dignidade vem de si próprio. Tu tens que se dignificar primeiro antes de alguém te respeitar. Eu já vos contei várias vezes por que eu sou respeitado no meu escritório. Por que Angola é visto como o país mais rico da África no meu escritório. Porque eu que fiz com que Angola seja assim. Eu nunca me desprezei. Sempre me senti, me valorizei eu. Eu nunca vi nesse país, metia meus fatos, a pessoa falava, não pode, não. Eu não quero saber. Eu vejo primeiro a dignidade do ser humano. Vamos convidar apenas aqui o nosso advogado. Antes de passarmos às perguntas, é importante lembrarmos isso na comunidade. 9,99 que você vai dar para contribuir pela sua própria vida. Mas lá na live que vai dar namoro, para mandar saldo para as namoradas que ainda não viste, é rápido. Mas pela sua própria vida, fica a reclamar, fica a discutir. Se bem que é difícil, Ango Franco, envia aqui uma mensagem para lhe convidar. Se bem que é difícil, mas é importante. Tenta negociar, até por exemplo, no recuso falar com as pessoas. Todo mundo, eu estou a falar com eles, estou a lhe avisar. Olha, próxima vez, tenha muito cuidado. Tem que fazer parte como membro da contribuição. Para falar comigo, tem que contribuir alguma coisa. Porque se tanta energia. Vamos fazer aqui subir o advogado, vou lhe convidar. Vai nos dar um apontamento muito rápido. Enquanto vão partilhar aqui, gostar, curtir a live. Vamos aqui fazer subir o advogado aqui. Ele não consegue subir. Ele não consegue subir porque a conta dele é nova. Perdeu a nova conta dela. Ei, Ango Franco, perdeu a nova conta. Não tem como. Oh, meu Deus. Eu não sabia. Perdeu a nova conta. Então, esperaremos a próxima oportunidade. O que achas? Todo mundo pode seguir aqui o Ango Franco, o Putino 244. Todo mundo pode, de todas as maneiras, tem que lhe seguir porque vão lhe precisar. Podcast do Angani no canal do Futuro One Help TV.